Sejam bem-vindas a mais uma jornada jurídica aqui da Suban. É uma imensa alegria ter aqui a Suban como parceira nossa, né, e agradecemos especialmente em nome da nova diretoria, né, o presidente Daniel, da Cerrado Pneus, o vice Luiz Fernando da Concap, e os demais membros da diretoria. Hoje a gente vai trazer um bate-papo aqui a respeito da reforma tributária, né? Trazer um panorama de onde estamos com a reforma tributária hoje, e o principal, que é o que a gente já pode começar a fazer, está mais para o finalzinho do bate-papo, então fiquem conosco até o final para aproveitar essa parte mais prática, né? Que é o que a gente já pode começar a fazer desde agora. Bom, a reforma tributária, como vocês sabem melhor do que eu, porque vocês estão no operacional, no dia a dia, que o nosso sistema tributário é bastante complexo, disfuncional, ineficiente, desequilibrado e injusto, né? E carinhosamente é apelidado de manicômio tributário, não sabemos por quê, né? Então, hoje a gente sofre bastante com o nosso sistema tributário, com a nossa alta carga tributária, né? Então, a ideia aqui não é entrar em nenhum desses problemas que nós temos hoje, né, que estão elencados ali, como créditos tributários acumulados, cálculo por dentro. A ideia é mesmo falar daquilo que pode vir a se tornar o nosso novo sistema tributário. Então, em razão dessa complexidade, sempre se discutiu a necessidade de uma reforma tributária no sistema brasileiro, né? E o ano passado nós tivemos aí, por uma motivação política, um andamento mais acelerado, né, dessa reforma, desse novo contexto, né, dessas novas propostas. Então, em julho do ano passado, como vocês podem ver aí pelo slide, e aqui só fazendo um adendo, se tiver algum problema com o slide, com o som, por favor, nos comuniquem, tá? Para que a gente possa solucionar. Então, aí no slide, a gente trouxe uma breve linha do tempo da tramitação do texto da reforma tributária. Lá em julho do ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou, né, o texto da reforma tributária. Esse texto foi para o Senado Federal, porque precisa da aprovação das duas casas, né, da Câmara e do Senado. A aprovação pelo Senado veio em novembro. Como tiveram algumas mudanças substanciais no texto, na votação do Senado, esse texto voltou para a Câmara dos Deputados, e em 15 de dezembro de 2023, aí nós tivemos um fatídico dia que foi votada a reforma tributária e foi aprovada a reforma tributária, né? O texto da reforma tributária, que são as modificações que vão estar na Constituição Federal, foi publicado em 20 de 12 de 2023. E agora, no ano de 2024, a gente está acompanhando, né, as discussões para a regulamentação dessa reforma tributária, porque esse texto de 12 de 2023, ele já está publicado, já está na nossa Constituição, porém ainda ele não está valendo. Por quê? Precisa de regulamentação. E essa regulamentação é através das leis complementares que estão sendo votadas esse ano, e, se concluída a votação, passarão a valer a partir do ano que vem, né, 2025 e 2026 em diante. E aqui, o que nós trouxemos? Uma síntese, né, as principais mudanças no sistema tributário que teve aí no texto da reforma tributária. Nós tivemos, então, ali no slide, nós trouxemos os tributos que estão sendo extintos e os novos que estão sendo criados, tá? Nós estamos falando da extinção de 5 tributos, que é o ISS, o ICMS, PIS, COFINS e IPI, para a criação de 5 novos. Na verdade, para a criação de 4. O IPI ele vai ser mantido em parte. Então, nós vamos ter a criação do Imposto sobre Bens e Serviços, nós teremos a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços, nós teremos a criação da Contribuição Estadual do Imposto Seletivo
e a manutenção do IPI para os produtos que competem com a Zona Franca de Manaus. Já vou explicar melhor, tá? Então, aqui no slide nós trouxemos os que estão sendo unificados e os que estão sendo criados. A CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, é uma contribuição de competência da União, tá? A arrecadação vai ser para a União, e ela vem para substituir aí o que hoje é o PIS/COFINS. Aí nós teremos a criação do Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser de competência dos estados, Distrito Federal e município, e ele vem aí para substituir o que hoje é o ICMS e o ISS. Essa contribuição dos estados, ela incidirá sobre produtos primários e semi-elaborados. Nós já temos alguns estados hoje que utilizam dessas contribuições, tá? Então, elas estão sendo aprimoradas e mantidas por um certo tempo no nosso sistema tributário. Nós temos a criação do imposto seletivo, que é um imposto sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Nós temos a manutenção do IPI em relação aos produtos que também são fabricados na Zona Franca de Manaus, né? Então, se eu produzo uma geladeira em São Paulo e na Zona Franca de Manaus também tem uma fábrica de geladeiras, eu vou pagar IPI, porque na Zona Franca de Manaus também tem essa produção. Agora, se eu produzo micro-ondas e na Zona Franca de Manaus não, então eu não vou pagar IPI. A questão é não competir com aquilo que é produzido na Zona Franca de Manaus, tá? A gente vai tratar um pouquinho de cada um deles. A CBS e o IBS, que é a contribuição e o imposto sobre bens e serviços, é praticamente o mesmo tributo. O que muda é o destino da arrecadação. Como vocês vão ver, quando vier na prática, né, eles têm a mesma estrutura, os mesmos fatos geradores, os mesmos sujeitos passivos, mesmas bases, alíquotas. A diferença primordial é que a arrecadação da CBS vai ser destinada para a União e a arrecadação do IBS, estados, municípios e Distrito Federal. A gente está falando de tributos que têm a base ampla, né? Vai incidir sobre todas as operações e importações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos e serviços. A ideia dessa base ampla é eliminar aquela discussão, é serviço, é mercadoria, incide ISS, incide ICMS, a ideia é não ter mais essa confusão e a certeza de que caberá a cobrança de CBS e IBS, né? Diminuir a judicialização nesse sentido de o meu produto é um serviço, é uma mercadoria, vai incidir qual tributo. Esses tributos, eles serão tributados no destino, essa é uma grande mudança, porque hoje nós temos a tributação na origem, né? E a partir com a reforma tributária, quando passava ali, vai ser no destino. E o que é destino? A gente precisa acompanhar, porque isso vai ser definido nessas leis complementares que nós estamos acompanhando a discussão hoje, né? E o cálculo vai ser por fora. Então, o imposto não incidirá na base do próprio imposto, que hoje nós temos alguns tributos que existe essa realidade, né, a cobrança do tributo na base do próprio tributo. E nós estamos falando também de tributos com a não cumulatividade plena, né, tudo que você tudo que você debita, você acredita, então, créditos e débitos, né. A esse ponto, a gente tem que ter bastante atenção, porque a ideia era essa não cumulatividade plena, então, eu comprei do meu fornecedor, aquilo que eu paguei eu me acredito e depois eu debito na saída. Essa era a ideia, porém, durante as discussões lá no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, e o que nós estamos vendo hoje nas discussões da lei complementar, é a vinculação desse crédito ao efetivo pagamento do tributo.
Então, o que eles estão tentando vincular é a empresa ela só vai ter direito a esse crédito se o fornecedor dela efetivamente pagou o tributo em relação àquela mercadoria que ele vendeu, aquele serviço que ele prestou, que se chama o método de split payments, né, que a ideia do governo é trazer junto com a reforma tributária um sistema, e nesse sistema conterão todas as informações, se o fornecedor pagou o tributo, se você vai poder se creditar, quanto que você vai poder se creditar. Aí é bastante preocupante esse ponto, porque se não vier esse sistema junto com a reforma tributária, é um trabalho que pode ser que numa grande empresa acabe sendo inviável, porque como que essa empresa que recebe milhares de notas dia a dia vai fiscalizar se o fornecedor dela, de quem ela comprou um produto, contratou um serviço, efetivamente pagou o tributo, né? Então, esse é um ponto de bastante atenção, que é o cerne da reforma tributária, tudo dá crédito, né? E que está tentando ser limitada aí nessas discussões que nós estamos acompanhando na Câmara e no Senado. Então, hoje, nós temos muita discussão, isso dá crédito, isso não dá crédito, a folha de sulfite que vai na impressora dá crédito, a gasolina dá crédito. Hoje nós temos essa discussão em todos os setores da economia. Com a reforma tributária, a ideia é tudo dá crédito, com exceção dos bens e serviços considerados de uso ou consumo pessoal do sócio, né? Bens e serviços considerados de uso ou consumo pessoal do sócio, eles vão vir definidos na lei complementar. O que é? É o carro que o sócio comprou pela empresa e ele usa? É um vinho que foi comprado pela empresa? Então, tudo isso vai ser definido na legislação complementar, tá? A ideia é que, se na cadeia não foi possível se debitar aquele montante de créditos que a empresa tem, ela vai ser ressarcida, esse crédito vai ser devolvido em dinheiro, né, para a empresa em até 60 dias. Se, de fato, for assim, para as empresas é muito bom, porque hoje nós temos empresas com saldos credores grandes e que levam anos e anos, quando recebem, né, da Receita Federal, do Estado, esses créditos que estão acumulados. A ideia da reforma tributária também é desonerar completamente investimentos, exportações e serviços de comunicação, tá? Com a reforma tributária, vai ser vedada a concessão de incentivos e benefícios fiscais, com exceção daquilo que já está previsto na reforma tributária. Então, hoje a gente vê principalmente muitos benefícios de ICMS, base de cálculo reduzida, a alíquota reduzida, diferimento, base de cálculo reduzida também. E a ideia da reforma tributária é acabar com todos esses benefícios fiscais, né, para que diminua a guerra fiscal entre os estados e mantido apenas aquilo que estiver já no texto da reforma tributária. O que nós vimos é que tiveram até que bastante exceções no texto da reforma tributária. Então, nós temos aí uma lista extensa de exceções que tiveram alguns benefícios e que pode vir a impactar aí na alíquota de referência desses novos tributos, tá? Então, isso é uma coisa que a gente também está acompanhando, porque a gente sabe que existe um lobby no Congresso para a inclusão de novos benefícios, e quanto maior a lista de exceções, maior a alíquota de referência, o que acaba tendo repercussão para toda a cadeia, tá? Na reforma tributária, a gente fala de uma alíquota padrão e uniforme. Como que vai funcionar? Hoje, por exemplo, vamos pegar o ISS. O ISS, dentro do mesmo município, nós temos diversas atividades que são tributadas de 2% a 5%. Então, dentro de um mesmo município, a gente tem essa diversidade de alíquotas. A ideia com a reforma tributária é que exista uma única alíquota para todos esses serviços dentro do município, uma única alíquota para todos os bens e serviços dentro do estado,
tá? Então, aprovada a reforma tributária, o Senado Federal, por meio de uma resolução, vai fixar uma alíquota de referência. Essa alíquota de referência, ela vai ser mantida durante a transição entre os dois sistemas, o sistema que a gente vive hoje e o sistema que a gente vai viver após a reforma tributária, e depois disso, pode haver alteração pelos estados e municípios dessa alíquota, tá? A ideia era também, através disso, diminuir a guerra fiscal, diminuir as divergências entre estados, né, em termos de crescimento regional. Porém, a gente sabe que vai ter uma redução, mas ainda continuarão existindo diversas alíquotas, porque se cada município e cada estado vai ter liberdade para, levando em consideração a referência, fixar um pouco mais ou um pouco menos da alíquota, nós estamos podendo aí falar de 5.000 alíquotas diferentes, mais ou menos, porque a gente tem 5.000 e tantos municípios no país, né? Então, nós não estamos falando de uma única alíquota para todos os municípios do país e todos os estados do país, tá? De acordo com alguns cálculos do próprio governo federal, isso é uma estimativa, ainda não está certo, na reforma tributária, estima-se que essa alíquota do CBS e IBS será de 26,5%, né, a média, 8,8% para CBS e 17,7% IBS, resultando em 26,5%. É uma estimativa, é um cálculo que o governo fez e apresentou como para uma base, mas isso ainda será estudado e fixado após a aprovação dessas leis complementares que estão sendo discutidas hoje no Congresso Nacional. As exceções que a gente estava comentando, né, até agora há pouco, nós podemos dividir em 3 grupos diferentes, tá? Nós temos os regimes tributários diferenciados, que são aqueles que terão propriamente redução de alíquota ou alguma concessão de crédito presumido, regimes tributários específicos, né, que não necessariamente vai ter uma redução de alíquota, mas pode ser que tenha alguma apuração distinta, alguma forma de cálculo, algo nesse sentido, e os regimes tributários favorecidos, que seria a manutenção da Zona Franca de Manaus, a manutenção do regime fiscal favorecido para biocombustíveis e a manutenção do Simples Nacional. Então, nós temos os setores da economia que terão uma redução de alíquota, por exemplo, os contadores, advogados vão poder reduzir em 30% a alíquota de referência, né? Os regimes tributários específicos, que mudam um pouco a questão da apuração do valor, e o favorecido. Aqui no favorecido, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a questão da manutenção do Simples Nacional. O Simples Nacional, o que eles previram, né? O que a reforma trouxe? Porque se a gente tiver tudo da crédito e para você poder debitar, o Simples Nacional não passaria essa integralidade dos créditos. Então, dentro de uma cadeia de consumo, né, as empresas prefeririam se relacionar, negociar com empresas que não estivessem no Simples, para elas poderem tomar o crédito integral do valor, né, dos tributos que estão sendo pagos em relação à mercadoria e ao serviço. Para que o Simples Nacional não fosse prejudicado, a reforma tributária previu o seguinte: hoje, quem é do Simples Nacional pode continuar no Simples Nacional, todos os tributos que hoje já são calculados pelo Simples continuariam a ser calculados no Simples mesmo, e passaria para frente, né, na cadeia, o crédito proporcional àquilo que foi pago de IBS e CBS, é um crédito menor. Ou quem é do Simples Nacional pode se manter no Simples Nacional, com exceção desses tributos do consumo, que seriam calculados pelo regime de apuração normal, para poder passar a integralidade dos créditos para a empresa seguinte da cadeia de consumo.
e daí só pagaria pela alíquota do Simples mesmo os demais tributos que não de consumo, né, e tudo mais. Então, a ideia é essa, ou manter integralmente no Simples, transferindo os créditos proporcionais ao que foi pago de CBS e IBS, ou faz essa separação, fica os tributos de consumo sendo calculados pelo regime normal de apuração para passar a integralidade dos créditos e os demais tributos com a alíquota favorecida. Hoje a gente vê muita discussão a respeito do Simples Nacional, porque a previsão é de que haja alguns prejuízos para quem é do Simples e acabe não compensando mais ser do Simples e a empresa tenha que migrar para um novo regime tributário. Então, quem é do Simples precisa estar atento, acompanhar essas discussões para verificar se de fato essa mudança vai impactar nos negócios da empresa, né? Aqui, mais para conhecimento de vocês, a questão da cesta básica. Todos os produtos da cesta básica vão ter alíquota zero. Esses produtos vão ser definidos por lei complementar, né? Já teve uma legislação recentemente que alterou os produtos, agora a gente precisa ver se essa legislação vai ser mantida. Mas a ideia é, produtos da cesta básica, alíquota zero. E quem é família de baixa renda vai ter o valor referente à tributação devolvido para essa família via cashback. A operacionalização desse cashback, o governo, né, está verificando como que será feito, se será feito através de um cartão, como que vai ser a operacionalização dessa devolução dos tributos pagos em cima dos produtos da cesta básica para as famílias de baixa renda. E hoje as plataformas digitais, aquelas que a gente compra que vem de fora, né, importação, serão todas tributadas. Tá? Hoje a gente vê aí algumas exceções em razão do valor, com a reforma tributária, tudo aquilo que a gente comprar que vier de fora, né, dessas plataformas, Shopee, Shein, vai ser tributado na integralidade. Aqui é um ponto muito importante, saldo credor. Né? Hoje a gente sabe que muitas empresas possuem um saldo credor elevado de todos os tributos, ICMS, PIS, COFINS, IPI. Começando aqui com a questão do ICMS. Como que vai funcionar quem tem saldo credor? Porque pode ser que a empresa não consiga esse dinheiro de volta, não consiga compensar e começou um novo sistema. Como que a gente vai fazer com esse saldo que ficou para trás? Né? Então, a ideia é ICMS. A gente está trabalhando com o ano de 2032, que é o que está previsto na reforma tributária. Até o ano de 2022, todos os créditos de ICMS que a empresa tiver, desde que homologados pelo fisco, tá? Então, vai ter que passar por um procedimento de homologação pelo fisco, eles serão devolvidos para as empresas. Então, até 2032, eu tenho um saldo credor homologado pelo fisco, ok. A partir de 2033, esses valores serão atualizados pelo IPCA e eles poderão ser compensados com o IBS, né, pelo prazo remanescente, quando a gente falar de ativo permanente, ou por 240 meses para os demais créditos. Aqui nós temos dois pontos de muita discussão. Primeiro, porque o crédito está previsto que vai ser atualizado pelo IPCA, que é um absurdo, porque hoje a gente sabe que crédito tributário a gente tem que falar em taxa Selic, não em IPCA, porque vai perder muito da monetização desses créditos, então existe essa discussão, essa tentativa de colocar que a atualização vai ser pela Selic, não pelo IPCA, e a devolução em 240 meses. É um prazo extremamente extenso, né? Então, isso também diminui a monetização do seu saldo credor, né? Então, discute-se uma redução desse prazo, mas a ideia é, se a empresa tem saldo credor de ICMS homologado pelo fisco, ele vai ser atualizado, compensado com o IBS, e provavelmente, se não puder compensar, vai ser ressarcido pelo fisco. E os saldos de IPI, PIS e COFINS,
Ainda não está definido muito bem no texto da reforma, não veio essa definição, isso está sendo discutido nas leis complementares, como que vai ser feita essa devolução. Pode ser que haja uma compensação com o CBS ou outros tributos federais, ou ressarcimento em dinheiro, mas ainda não é nada certo. Então, é muito importante que as empresas que têm saldo credor, a gente vai tratar isso no final, lá no que dá para a gente fazer desde agora, prestar bastante atenção nessa questão do saldo credor para tentar monetizá-lo desde já, tá? Então, sobre IBS e CBS, que são os tributos que vão ali substituir ISS e ICMS, nós temos essas principais mudanças que nós acabamos de falar. Tem algumas outras mais, mas daí é mais questões técnicas, jurídicas, o principal são essas, né, que vão mexer bastante no operacional e na parte financeira da empresa. A contribuição estadual, que é aquela sobre produtos primários ou semi-elaborados, hoje, como que funciona, né? Hoje, muitos estados, por exemplo, Mato Grosso, eles têm contribuições estaduais sobre produtos primários ou semi-elaborados, criadas como condição para usufruir os benefícios de ICMS. Então, o Estado dá benefício de ICMS, as empresas podem usufruir desde que tenha uma compensação, que são essas contribuições estaduais sobre produtos primários ou semi-elaborados. Com a reforma tributária, essas contribuições que existem hoje podem ser mantidas, né? Mas tem uma data limite, que é 2043. A partir de 2043 é para acabar com todas as contribuições estaduais sobre produtos primários ou semi-elaborados existentes. E não poderão ser criadas novas contribuições. Então, a gente está falando de uma manutenção das contribuições que existem até hoje, né? Não podem criar novas e elas vão ter que acabar em 2043, de acordo com o texto da reforma tributária. E o imposto seletivo, que é aquele que vai incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Quais são esses serviços? Quais são esses bens e quais são esses serviços? Vai ser definido em lei complementar. Então, esse ano é muito importante para a reforma tributária, que é quando o Congresso está discutindo a operacionalização de tudo isso que a gente está conversando agora sobre a reforma tributária. Eles estão praticamente pegando o texto da reforma tributária e colocando na prática. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento ao que está sendo discutido lá no Congresso, tá? Então, por exemplo, bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, discute-se muito refrigerante, cigarro, bebida alcoólica, combustíveis fósseis. Então, esses são os principais setores que podem vir a sofrer com esse imposto seletivo, tá? Nós vamos ter, então, um período de transição do novo sistema, aliás, do sistema que existe hoje para o novo sistema. Serão duas transições, uma para os contribuintes e uma para os entes públicos. A dos entes públicos é mais para uma questão de acomodação da arrecadação, porque a gente vai mudar a arrecadação, né, a destinação do valor que a gente hoje, contribuinte, paga de tributos. Então, essa transição para os entes públicos, para acomodar essa nova arrecadação, para definir certinho as porcentagens, quanto que vai para cada ente público, nós estamos falando em 49 anos, tá? É uma transição bastante longa, então, para os entes públicos, terá muito chão pela frente com relação à reforma tributária para alinhar essa questão da acomodação da arrecadação. E para os contribuintes, nós estamos falando de uma média de 10 anos, mais ou menos. Tudo isso se aprovadas as leis complementares esse ano e a reforma passar a valer a partir do ano que vem. Se as leis complementares não forem aprovadas esse ano,
concluiu a votação, ficou para o ano que vem, esse calendário muda, porque esse calendário depende da aprovação da lei complementar. Então, nós estamos falando aqui numa hipótese desde que a lei complementar esteja aprovada. Então, aprovou esse ano, 2024, a legislação complementar, em 2023 a gente começa aí a verificar no nosso sistema uma cobrança teste de IBS e CBS, tá? Em 2027, a previsão é que tenha a extinção integral de PIS e COFINS. De 2029 a 2022 vai ser a transição de ICMS e ISS para 2029 a 2032 de ICMS e ISS para IBS, 2033 a extinção de ICMS e ISS, e daí, a partir de 2023, a gente já vai estar trabalhando, 33, a gente já vai estar trabalhando com CBS e IBS integralmente, imposto seletivo também. Então, aí, 2026 a 2033, como se fosse um X. Vai diminuindo a arrecadação dos tributos que nós temos hoje e vai aumentando a arrecadação dos tributos que foram criados com a reforma tributária. Esses tributos nessa transição é para eles se compensarem, para que as empresas não tenham prejuízos de ter que desembolsar valores, né, para os tributos de hoje e os do futuro com a reforma tributária. Então, a ideia é que haja uma compensação nesse período de transição. Essa transição, a gente também precisa ficar atento, porque se hoje já é difícil o contato com o fisco, sabendo, né, trabalhando num sistema conhecido, imagina quando vier esse novo sistema. Então, é importante, esse é um ponto que a gente vai tratar lá também nos pontos práticos, o que a gente pode fazer desde hoje, que é ter um sistema, o sistema tributário de hoje já está bem alinhado, os procedimentos dentro da empresa, para que quando houver essa transição, a empresa consiga passar por tudo isso com muita calma, né, operando com 2 sistemas diferentes ali na parte fiscal e financeira dela. A gente está falando de uma reforma de consumo, né? Essa reforma tributária, ela é basicamente sobre o consumo, sobre os tributos que incidem no consumo. Mas essa reforma, no texto, também trouxe algumas mudanças na tributação do patrimônio, no IPTU, IPVA e ITCMD. Alguns pontos importantes. IPVA agora vai incidir sobre veículos aquáticos e aéreos, né? Aviões, jatinhos, jet ski, aliás, moto aquática. Vão sofrer a incidência do IPVA, e o ITCMD, que é aquele imposto o imposto da herança, o imposto sobre as doações. Hoje, ele não é obrigatório a progressividade, né? O que é isso? Hoje, muitos estados, vocês podem perceber, tem uma alíquota só para o imposto, independente do valor que está sendo doado, independente do valor que está sendo transmitido via herança, vai incidir uma única alíquota. Hoje, alguns estados trabalham assim. Com a reforma tributária, todos os estados terão que ter uma progressividade, um escalonamento. Haverão diversas alíquotas que incidirão nas faixas de valores que serão definidas por cada estado. Então, é possível que, para muitos, esse imposto da doação e da herança aumente, tá? Então, por isso que a gente vê hoje uma corrida muito grande em termos de planejamento sucessório, doação, porque em muitos estados essa cobrança vai aumentar a partir, muito provavelmente, do ano que vem, porque depende de regulamentação dos estados. Então, apesar de ser uma reforma do consumo, essas mudanças, principalmente do ITCMD, são muito importantes. Com relação à tributação da renda e da folha de salários, o texto da reforma tributária do consumo,
já trouxe previsão de que haverá também uma reforma da renda e uma reforma da folha de salários, tá? Era já para o texto da reforma da renda e da folha de salários ter sido encaminhada pelo governo federal, ter sido encaminhada para o Congresso para votação. Porém, eles estão atrasados com esses textos. Então, é importante que a gente acompanhe, porque além de estar discutindo aqui a reforma do consumo, a gente pode aí, ao mesmo tempo, estar discutindo também uma reforma da renda, uma reforma da folha de salários, que também vai impactar, né, as empresas e as pessoas físicas. E por que é importante acompanhar? Porque existe uma forte tendência de tributar o estoque de lucro não distribuído. Isso não é de hoje. Já há algum tempo a gente verifica notícias na mídia de interesse do governo de tributar o estoque de lucros não distribuído. O que é bastante controverso, né? Porque esse lucro que está no estoque, ele já foi tributado na empresa. Então, haveria uma bitributação em cima desse estoque, porque a ideia dele, do governo, né, é que seja tributado a distribuição, não quando foi originado esse lucro, não quando a empresa teve esse lucro, mas no momento da distribuição. Então, quando ela formou esse lucro, ela foi tributada, quando ela distribuiu, ela seria tributada. Essa é a ideia do governo, que está sendo estudada para ser incluído no texto da reforma da renda. Então, é muito importante também esse ponto acompanhar, e também, né, muitas empresas optaram por já fazer a distribuição desse estoque de lucros para não ter problemas futuros, mas daí isso é uma análise que a empresa precisa fazer no financeiro, porque muitas vezes não tem caixa para isso, vai mudar lá o balanço da empresa, não vai ser tão vantajoso. Então, sabendo dessa informação, é importante que as empresas sentem, né, com o seu operacional, com o seu financeiro, com o seu fiscal e até com o jurídico, e discutam se vale a pena essa distribuição desde já, tendo em vista essa possibilidade, né? E aqui falando um pouquinho da regulamentação da reforma tributária, nós temos hoje já 2 projetos de leis que foram encaminhados pelo governo e que estão no Congresso, tá? Nós temos o projeto de lei 68 de 2024, que ele traz as principais informações sobre o imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços. Basicamente define esses 2 impostos, fato gerador, base de cálculo, o que se considera destino, no princípio do destino. Hoje ele está sendo discutido primeiro na Câmara, tá? E depois da aprovação da Câmara, vai para o Senado para votação também. É muito importante, é um texto extenso, né? Nós temos 360 páginas, 497 artigos, mas a ideia é que esse texto substitua todas as legislações, todos os regulamentos de ICMS, todas as legislações de ISS do país. Então, se a gente for levar em consideração essa perspectiva de que os regulamentos de ICMS, os 5 mil e tantas legislações de ISS estão sendo reduzidas a 497 artigos, dá um ânimo, porque de fato está havendo uma simplificação. E também já tem esse segundo projeto de lei, que é o 108 de 2024, que vai trazer assim, informações sobre processo administrativo, como que vai funcionar, né, conselho que vai fazer a captação dos valores do IBS, então é a parte mais, digamos, jurídica, assim, desses novos tributos. E daí aqui é a parte mais importante de tudo isso que eu vou falar hoje, né? O finalzinho, que é os pontos de reflexão, atenção e ação. O que as empresas podem já refletir desde já e como que elas podem agir desde já para que tenha uma transição consciente, uma transição aí entre os sistemas, na medida do possível, tranquila.
né? Então, ó, a gente sabe que a reforma tributária, ela vai impactar diretamente na economia, né, para as empresas e para o consumidor final, principalmente, então vai ter impacto, isso é inevitável. A gente sabe que a reforma tributária não veio para reduzir carga tributária, nunca foi garantido que haveria redução da carga tributária. Não, a ideia é a manutenção da carga tributária, mas o que a gente já vê, já consegue ter um panorama é que alguns setores terão, na verdade, um aumento da carga tributária, né? Então, esse é um ponto bastante importante para se pensar. Nós teremos aí um longo período de transição, né? Basicamente 10 anos coexistindo dois sistemas tributários distintos, um conhecido e um desconhecido, um que a gente vai aprender ainda, vai muitos anos para aprender como lidar com esses novos tributos, nessas novas regras. E a gente sabe que os setores com cadeias curtas, por exemplo, o setor de serviços mesmo, ou com amplo uso de benefícios fiscais, o agro usa muito, por exemplo, tendem a ter um aumento de carga. Por quê? Cadeia curta. A questão dos créditos e débitos pode ser que não agreguem tanto como numa cadeia industrial, que nós temos diversos players, né, uma cadeia extensa, e que dá tempo, digamos assim, da empresa se creditar e se debitar de todos aqueles créditos. Ou, por exemplo, um setor que usa bastante benefício fiscal e não vai ter mais esse benefício fiscal, então, necessariamente vai ter que ter um recolhimento de tributo maior. Então, pode ser que venha um aumento de carga, né? Então, levando em consideração esses principais pontos que nós observamos da reforma tributária, a empresa pode, desde já, ir tomando algumas providências, tendo algumas condutas. Por exemplo, é importante que alguém dentro da empresa esteja acompanhando a discussão da reforma tributária, esteja acompanhando os textos, o que está sendo definido, talvez até montar ali um grupo, um comitê responsável por estudar essas mudanças e pensar como que isso vai se aplicar à empresa, né? Fazer um planejamento estratégico, uma gestão empresarial. Agora é o momento, faz uma análise, mapeia a estrutura da sua empresa, como que está hoje, como que estão os setores, estão em ordem, o que precisa organizar, né? Revisa as estratégias fiscais, por exemplo, tendo em vista que agora a tributação vai ser no destino, será que compensa manter centros de distribuições em outro estado? Minha empresa está em São Paulo, eu tenho um centro de distribuição em Minas. Já que agora vai ser no destino a tributação, compensa manter um centro de distribuição em Minas? Será que vai valer a pena? Será que é melhor eu já ir pensando em reestruturar, trazer de volta essa operação para a minha sede, que é em São Paulo? Porque eu não vou ter mais o benefício fiscal que eu tinha para estar com o meu centro de distribuição lá. A tributação não vai ser mais na origem, vai ser no destino. Então, quem tem essa logística, né, dispersa, já consegue começar a avaliar o impacto, talvez vai ser necessário fechar, vai ter que demitir pessoal, como que vai funcionar tudo isso. Então, essas estratégias fiscais, principalmente com quem trabalha com benefícios fiscais, é muito importante. Contratação de soluções fiscais que operarão com os dois regimes tributários. Por exemplo, toda empresa tem um sistema que dá ali suporte na parte fiscal, na parte operacional. Esse sistema, como que está? A empresa que fornece para mim esse sistema, ela está a par do que está acontecendo com a reforma? O meu contrato está prevendo essas alterações que vão vir com a reforma tributária? Será que não é legal trocar uma ideia com o pessoal do sistema para ver como eles estão? Se, por exemplo, eles já têm uma calculadora tributária, hoje muitas empresas que fornecem sistemas já estão com uma calculadora da reforma tributária para, né, não dá para ter certeza, mas dá para ter um norte, né, do impacto, fazendo alguns cálculos, vendo como que vai mudar na minha operacionalização. Então, essa ideia é muito importante, até porque pode ser que tenha que ser reajustado esse contrato com
a solução fiscal, com o suporte, né, do operacional, da parte fiscal. Então, isso é algo que já dá para adiantar. Já dá para eu, empresa, ir conversando com quem me presta esse suporte. Já dá para eu saber se ele está acompanhando a reforma ou não. Já dá para eu saber se ele vai me garantir um sistema que opere com ambos, um sistema fiscal que opera com ambos os sistemas tributários, né? Então, isso já dá para ver, não precisa esperar a reforma valer de fato para eu começar a pensar que eu vou ter que mudar o meu sistema, a minha solução fiscal, né? Sistemas de auditoria e conformidade tributária, verificar se os procedimentos internos estão ok, né? Se os meus procedimentos estão sendo validados, se estão de acordo com aquilo que o fisco, de acordo com aquilo que está na legislação, porque, vejam, a gente vai, daqui a pouco, operar com 2 sistemas diferentes. Se o conhecido, o meu procedimento não está ajustado, imagina quando vai ser quando você tiver que trabalhar com o conhecido e o desconhecido. Então, se o conhecido está ajustado, os procedimentos estão em ordem, estão sendo validados, eu tenho uma auditoria validando, eu tenho, sei lá, uma equipe interna fiscal, financeira bastante forte, legal. Então, agora, se está ainda meio falho, vamos ajustar agora para não ter problema com o sistema tributário que a gente conhece e poder focar naquilo que está vindo de novo com a reforma tributária, né? Simulação das variáveis da nova tributação nos produtos e serviços. Como eu disse, já existem muitas calculadoras da reforma tributária. Recentemente, até o Bacen, o Banco Central, lançou uma calculadora. Ela não é para as empresas, ela é mais para os consumidores, para nós, né, pessoas físicas. Dá para ter uma ideia, dá para fazer uns cálculos lá nessa calculadora. Mas, como eu disse, tem auditorias, tem empresas de sistemas que já têm esse programa, que pode ser que ajude muito a empresa, porque a partir do momento que eu simulo as variáveis, eu consigo ver se eu vou ter que, desde já, mexer, por exemplo, na minha precificação, no meu fluxo de caixa, margem de lucro, se eu já começo, desde já, trazendo mudanças para quando efetivamente vier a reforma tributária, não tiver um baque, né, com essa nova alíquota que está por vir. Então, dá para simular, dá para ter uma ideia, dá para ver onde já dá para ir mudando, para que quando chegue a reforma tributária, eu já esteja em ordem, já esteja mais tranquilo, né? A questão dos créditos acumulados, aquilo que a gente falou muito aqui, naquela questão dos saldos credores, planos de monetização, tem vários, né? Por exemplo, créditos federais, fez um pedido de compensação ou um pedido de restituição na Receita Federal. Está parado há mais de um ano, dá para ingressar com um mandado de segurança para obrigar a Receita Federal a analisar esses pedidos, né? Seja uma compensação, seja restituição em dinheiro para a empresa, né? A questão do ICMS, de pagamento de fornecedor, crédito, então dá para ir vendo onde está o seu crédito e vendo como monetizar para não deixar que esse saldo vá para o novo sistema tributário, porque está incerto. Será que eu vou conseguir, de fato, receber esses valores que eu tenho, que a minha empresa tem direito, né? Outro ponto, revisão de contratos empresariais. Isso vai ter que ser revisto, né? Os contratos já existentes, porque vai ter mudança de preço, vão ter novas regras de creditamento, não vão ter mais benefícios fiscais. Se hoje o meu valor leva em consideração tudo isso, o meu contrato vai mudar, por exemplo, o meu contrato com o meu contador, né? Porque o contador vai ter que ampliar, né, a atuação para a empresa. Vai mudar, pode ser meu contrato como jurídico, porque vai ter que abarcar aí um novo sistema tributário de atuação, pode mudar meu contrato com o suporte fiscal. Então, já ir conversando, já ir tendo essa visão, já ir organizando a casa para chegar à reforma e estar em ordem.
E o último aqui que a gente elenca, que é bastante importante, é a avaliação dos fornecedores, né? Pode ser que não seja tanto o caso das associadas, que têm poucos fornecedores, né? Mas pensando, às vezes, né, num todo, ou em outros, as empresas têm conhecimento de outros setores, porque se o meu, que é o mote da reforma tributária, tudo dá crédito, e se o meu crédito está vinculado ao efetivo pagamento do tributo, que é um problema que a gente está discutindo, né, na reforma tributária, eu preciso de um fornecedor que pague os tributos em dia. Então, se hoje eu trabalho com fornecedores que a gente sabe que não paga tributo, talvez seja o caso de já ir vendo de conversar com o fornecedor e buscando novos fornecedores, visando essa confiabilidade no cumprimento fiscal para que eu não tenha problema com o crédito que eu teria, né, em decorrência desse fornecedor. Então, acho que é isso, né? A gente trouxe aqui hoje para vocês um panorama do que vai mudar com a reforma tributária, o efetivo, como vai funcionar na prática, ainda não sabemos, porque depende das leis complementares que estão sendo votadas hoje no Congresso Nacional. Hoje eu digo 2024. Né? Então, nós já temos duas legislações aí em andamento, né? Então, nós temos as principais mudanças, nós temos o panorama, a reforma tributária está aprovada, é uma realidade, vai mudar. A partir de quando? Depende da legislação complementar que está sendo votada. E eu consigo, desde já, ter algumas condutas, algumas atitudes que vão facilitar a minha vida enquanto empresa quando vier esses dois sistemas ao mesmo tempo, que foi o que a gente acabou de conversar, né? Então, se a gente está preparado, se a gente já está em ação, a gente não vê a reforma tributária como um obstáculo, né? Mas ela vê como uma oportunidade para eu revisar meu negócio, para eu melhorar e para eu prosperar, né? A reforma tributária, ela não é de todo mal. A gente, lógico, vai ter mudanças que a gente vai ter que ajustar, sim, mas a ideia é trazer mais simplicidade, né, para a empresa, que a gente sabe que hoje gasta horas para cumprimento de todas as obrigações acessórias, pagamento dos tributos. Então, é essa a ideia. Esse slide a Juliane vai disponibilizar para vocês depois. Então, esses itens práticos vocês vão poder refletir sobre isso, se convém para vocês, se não convém, que é algo que já pode ser adotado, né? Então, a gente fica aí à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, podem abrir o microfone, mandar no chat, o que vocês acharem melhor. Não sei se já tem alguma pergunta aqui. Por enquanto, não, né, Juliane? Não, doutora Letícia, não temos, não. Por enquanto, não. Bom, primeiro, agradecer, acho que trouxe aqui a todos grandes reflexões. A gente sabe que tem muitos associados antenados ao tema, mas a gente sabe também de uma parcela que ainda precisa se atualizar e se envolver. Pessoal, eu deixei no chat o meu e-mail direto, o telefone também, o WhatsApp da Assoban. Qualquer dúvida que vocês tiverem, com base também nesse conteúdo, doutora Letícia também passou os contatos dela direto. Fiquem à vontade, tanto para encaminhar posteriormente, quanto agora, caso tenham aí alguma dúvida, alguma consideração. A gente sabe que aqui também temos advogados, representantes ali, área jurídica que representam os nossos associados. Também fiquem à vontade para as perguntas. Às vezes, no momento, a gente não consegue pensar tanto no impacto, né? Depois que a gente vai refletindo, Exato. que vão vir as dúvidas, mas fiquem à vontade para mandar depois também, como a Juliane falou, que às vezes precisa mesmo desse tempo de reflexão de todas essas informações, porque, de fato, a gente vai estar mudando de sistema tributário, né? É algo grande para a gente. Tanto para vocês, empresas, para nós, advogados, os operários.
tema também. Esse ano ele será marcado muito pelas discussões no Congresso, né? Então, em relação às leis complementares, algo que a gente precisa ficar de olho. E a gente sabe que a gente pode contar com o apoio da Crivellari, nos atualizando sobre todas essas notícias, essas discussões, as leis complementares. Inclusive, eu gostaria de saber, pessoal, fiquem também à vontade, se todos aqui recebem os informativos jurídicos, né? A gente tem uma prática semanal de encaminhar aos nossos associados todos os informativos disponibilizados pela Crivellari. Então, caso alguém aqui não receba, por favor, basta só encaminhar um e-mail ou um WhatsApp para a gente incluir na nossa lista de transmissão. Arlindo está por aqui. Boa tarde, Arlindo. Não sei se você tem alguma pergunta. Eu abri até o microfone. Boa tarde a todos. Eu achei o material fantástico porque é resumido. Eu já li muito sobre isso e realmente traz muita dúvida. E uma colocação que foi bem pontuada é que a tarifa não vai mudar, a tributação. Mas uma coisa que acontece muito, assim, eu sei que todo profissional liberal está reclamando, porque vai aumentar a carga tributária para ele, por prestação de serviço direto, que ele vai ser o início da cadeia, né? Não vai ter uma depreciação. Mas, só para tirar uma dúvida, a gente compra banda e faz reforma de serviço. Eu emito nota fiscal de mão de obra. Hoje a gente utiliza a banda como mão de obra. Então, a operação toda minha vai mudar tributário, correto? Olha, porque eu compro a banda com ICMS e substituição tributária e emito uma nota de serviço, que é só PIS, COFINS, ISS e imposto de renda após apurar o imposto de renda. Né? Então, é meio complexo. Uma coisa também que você colocou que era interessante, que foi interessante, porque como é que é para reduzir e diminuir, e tem 400 e tantas páginas e 400 e tantos artigos. Mas aí eu não tinha refletido, o que você colocou, que vai junto ao que está se reduzindo, não é só tá toda a sistemática de ICMS de cada estado e de cada município, que é do ISS. Então, está se reduzindo essa quantidade de leis, né, e de situações. Pode ir. Exato. Quando a gente para refletir dessa forma, a gente vê que, porque num primeiro momento a gente fala, se era para simplificar, a gente está com 497 artigos, mas daí a gente, por exemplo, pensa que é o regulamento do ICMS, por exemplo, aqui de São Paulo. A gente não consegue nem baixar em PDF de tão imenso que não comporta, a gente tem que baixar por partes, né? Então, pensando dessa forma, vai haver uma simplificação, sim, né? A gente vai substituir e unificar legislações que hoje dão trabalho de analisar, porque é cada estado, cada município, e às vezes a gente sequer acha essa legislação, porque o sistema do município não oferta, tem que entrar em contato com o município para eles disponibilizarem o código tributário. Então, tendo uma legislação para tudo isso, ainda que com 497 artigos, traz uma simplificação, sim, para a gente. Perfeito. Eu já vi que a resposta foi positiva com relação à entrega do material, porque Cláudio é contador daqui da empresa, ele está participando da reunião, e são coisas que realmente o conselho de transição que você sugeriu também é muito bom, porque a gente vai tentando fazer um estudo adequado para a nossa operação, né? Isso. É uma prevenção, né? É o que é o ideal hoje para as empresas em todos os âmbitos, trabalhar no preventivo, para não ter problema depois, né, de judicialização, né, dessas questões. Arlindo, a gente ainda vai
conversar muito sobre esse tema, inclusive de pensarmos de uma forma coletiva, como é que podemos apoiar todos os associados nesse sentido. Então, eu acho que tem bastante coisa ainda para a gente pensar conjuntamente. Sim. E acompanhar também, né, lógico, aprovou alguma lei complementar, a gente volta aqui conversar, trazer as modificações, como que vai ficar na prática, então a gente também está à disposição, né, para essas dúvidas, para essas reflexões aí com as associadas. Não sei se teria mais alguma dúvida. Temos algum questionamento, alguma pergunta, algo mais? Na transação, quando você falou operacionalmente, para a gente, empresa, vai funcionar a partir de 2027, 26 e 27, é assim? E aprovada a legislação complementar esse ano, sim, a partir de 2026 vai começar a operar os dois sistemas, os tributos que a gente já conhece e os tributos novos, né, nessa transição, a partir de 2026. Então, precisa ter aprovado tudo este ano ainda, para, caso não, empurra mais para frente. Isso. Caso não seja aprovado, é possível que haja alteração na lei, né, para adequar essas datas, para jogar um pouco mais para frente, para dar tempo hábil das empresas também se prepararem.